Olá, meus amigos, boa tarde, sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal. Se você está chegando hoje, se esse é seu primeiro vídeo, olá, muito prazer, eu sou Gleice Alves, advogada. Trabalho aí há alguns anos já com planejamento patrimonial e sucessório através de holding e resolvi criar esse canal para nós debatermos aí muitos temas práticos, temas aí do dia a dia, temas da evolução jurisprudencial sobre esse tema holding familiar aplicada a planejamento sucessório, que é um tema que está muito em voga, está muito falado, está na boca do povo aí ultimamente, falar sobre holding. E aí eu resolvi criar esse canal para nós desmistificarmos algum tema, repassarmos alguns temas, repassarmos outros, né? Fazermos aí uma grande rede de debate sobre esse produto que é tão interessante para ser implementado nos escritórios de advocacia. Ok, gente? Bom, o nosso vídeo de hoje trata de uma dúvida de uma colega aí do canal, uma colega advogada, mandou uma dúvida aqui no nosso canal. Eu até respondi aí no próprio chat do canal, né, nos próprios comentários, mas duas outras pessoas me fizeram uma pergunta muito semelhante, né? E aí eu disse, não, eu vou gravar um vídeo porque eu atendo mais pessoas, né, com a mesma dúvida, certo? Então eu vou ler aqui a dúvida da colega. Ela colocou assim, ó: Código tributário do município X, né? Que eu não gosto muito de identificar as pessoas, porque às vezes a pessoa não quer ser identificada aqui no YouTube, né? E tudo certo, né? Vou manter aí essa privacidade, é o meu compromisso aí com a audiência, principalmente com quem participa no canal, ok, gente? Então vamos lá. Código tributário do município X, ela colocou, parágrafo único. Haverá incidência do imposto sobre o valor de avaliação dos bens e direitos transmitidos que vier a exceder aquele expressamente mencionado no ato de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica. Bom, vamos contextualizar essa dúvida, certo? Essa dúvida ela fez num vídeo que trata sobre imunidade do ITBI. Gente, acho que vocês não aguentam mais me ouvir falar de imunidade do ITBI, né? Mas é porque, de fato, esse tema está trazendo muita polêmica, muita celeuma, né? Eu já falei aqui em uma outra oportunidade, né, dessas questões. A gente está o tempo todo tratando aí. Eu fiz um vídeo recente sobre imunidade do ITBI Receita Zero, né? Então é um tema que realmente ele está muito em voga e estamos tendo aí novos posicionamentos, mudanças de entendimento sobre essas questões, ok? Então vamos lá. Eu vou contextualizar a dúvida dela, eu vou vou reler a dúvida e entrar novamente no tema do vídeo, tá certo? Então vamos lá. Ela pergunta assim: haverá incidência do imposto sobre o valor de avaliação dos bens e direitos transmitidos que vier a exceder aquele expressamente mencionado no ato de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica? Isso quer dizer que se o capital que eu tenho for, por exemplo, de 1.000, 1.000, né, for menor que o valor de imóvel que estou integralizando, por exemplo, 200.000, eu vou pagar ITBI sobre essa diferença, 199.000, ou se é do valor do capital aumentado que for menor que o valor do imóvel. E esse valor é o de mercado ou da declaração do imposto de renda? Bom, gente, eu vou começar a responder a dúvida de baixo para cima, fica mais fácil, tá certo? Então, primeira coisa, o valor é o valor da declaração de IR. Gente, isso não tem para onde correr, eu vou passar aqui. Primeiro ponto. A legislação federal permite esta adoção do valor da declaração do imposto de renda de forma expressa. Vamos lá. Artigo 142 do Decreto 9580 de 2018, que é o decreto que regulamenta os procedimentos aí de fiscalização, arrecadação e administração do imposto de renda, certo? Então eu vou ler aqui, ler o texto que tá lá para que não reste dúvidas sobre, e eu vou dizer por que essa deve ser a sistemática adotada e depois a gente vai entrar nas implicações de ITBI, ok? Então vamos lá. Artigo 142. As pessoas físicas poderão transmitir às pessoas jurídicas, a título de integralização de capital social, bens e direitos, o valor constante da declaração destes bens
ou pelo valor de mercado. Lei 9249 de 95, artigo 23, caput. A Lei 9249 é a lei que institui o imposto de renda. Então, veja bem, eu tenho lá na lei que institui o imposto de renda, certo? Regulamenta ali o imposto de renda. E eu tenho também no decreto que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do IR. Eu tenho dois instrumentos normativos que dizem exatamente a mesma coisa. Eu vou repetir. As pessoas físicas poderão transmitir às pessoas jurídicas, a título de integralização de capital social, bens e direitos pelo valor constante da declaração dos bens ou pelo valor de mercado. Aí você se pergunta assim, tá, quando é que eu vou adotar o valor de mercado? Gente, só vale a pena adotar o valor de mercado se o imóvel estiver com aquelas possibilidades de diminuição da base de cálculo do ganho de capital previsto lá na Lei 7713. Se o imóvel está fora daquelas hipóteses previstas, eu já gravei um vídeo falando sobre isso, se ele está fora dessas hipóteses previstas, gente, não tem o que pensar. É o valor que consta da declaração. E por que isso? Parágrafo 2º do mesmo 142, vou ler agora, a resposta está aqui. Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens e direitos, a diferença A maior será tributável pelo ganho de capital. Então, gente, se o imóvel, se o bem, no caso aqui imóveis, mais especificamente imóveis, porque a 7713 se aplica a imóveis, se o bem imóvel ele está fora das hipóteses previstas na Lei 7713, que prevê reduções da base de cálculo do ganho de capital, podendo chegar a zero a depender do ano de aquisição daquele bem, tá certo? Se o bem não estiver dentro daquelas hipóteses, gente, esqueça. Porque senão a pessoa vai pagar, além da discussão que a gente vai já falar sobre o ITBI, ela vai ter que pagar 15% de ganho de capital na pessoa física, certo? Então assim, se a gente puder pelo menos eliminar o ganho de capital que está bem pacífico na legislação, gente, é espetacular. Porque aí, veja bem, imagine que eu tenho um imóvel que foi adquirido lá atrás e que ele foi adquirido por 200 mil reais, tá certo? Mas aquela região na época era uma região pouco habitada, era uma região ainda que se esperava uma expansão urbana, era um terreno, não tinha uma edificação. Aí lá atrás a pessoa construiu um imóvel, averbou a construção por um valor que na época de fato foi bem baixo, né? E aí passaram-se alguns anos, aí 15 anos, houve uma expansão imobiliária daquela região. Tá certo? Aquela região que antes era desvalorizada, hoje é extremamente valorizada. De repente você tem uma faculdade próxima, você tem colégio, você tem comércio, tem farmácia, tem um shopping. E esse imóvel, que lá atrás ele valia, por exemplo, 200 mil reais na declaração de imposto de renda, hoje ele facilmente vale 600 mil. Gente, se a pessoa integralizar pelos 600 mil, que é o valor de mercado, hoje ela vai pagar 15% de ganho de capital em cima da diferença que existia entre o valor da declaração e o valor de mercado, no caso é 15% de 400 mil reais, né? Veja que a base de cálculo ela é muito alta, a alíquota é salgada e a base de cálculo então nem se fala. Então, gente, aqui não há o que pensar entre escolher o valor de integralização desses bens, especialmente se for bem imóvel. Primeira análise, Lei 7713, olha se o imóvel se enquadra dentro daquelas hipóteses de redução da base de cálculo do ganho de capital. É difícil a gente ter imóveis ainda nessa situação, acontece, mas é difícil. Não, ele não se enquadra, ok, gente, não tem o que pensar. Valor que consta na declaração de IR, ok? Porque aí eu elimino a possibilidade de ganho de capital, beleza? Pronto. Então, respondida a parte final da pergunta, vamos para a parte inicial, porque essa rende. Vamos lá. Olha só, ela colocou aqui, Código Tributário do município X, aí botou, parágrafo único. Haverá incidência do imposto, ITBI, sobre o valor de avaliação de bens e direitos transmitidos que vier a exceder aquele expressamente mencionado no ato de comparação ao patrimônio da pessoa jurídica. Bem, vamos lá. E aí ela coloca aqui. Isso quer dizer que se o capital que eu tenho for de R$1.000, e for menor que o valor de imóvel que eu estou integralizando, por exemplo, 200 mil, eu vou pagar ITBI sobre a diferença, no caso 199. Bom, gente, isso
veio de uns tempos para cá. Eu não sei se a legislação desse município especificamente foi atualizada após o julgamento do tema 796, do julgamento do tema 796 pelo STF. Eu tenho vídeos aqui falando sobre o tema 796 especificamente, tá certo? E aí, gente, surgiu uma celeuma, que eu já disse isso em alguns vídeos, eu vou bater nisso assim enquanto eu puder. O tema 796, ele prejudicou mais do que ajudou. Ele veio para resolver uma coisa, ele veio para resolver um problema e criou no mínimo mais dois, tá certo? Por que isso? Porque o tema, ele não foi claro o suficiente, ele não foi objetivo o suficiente. O julgamento em si, o texto final do julgamento do 796 gerou várias outras hipóteses e interpretações, ok? Sem falar no voto do ministro Alexandre de Moraes, que ainda trouxe uma outra situação relacionada especialmente às holdings imobiliárias. Então, tudo isso que eu estou dizendo tem vídeo aqui, cada vídeo tem em torno de 25, 30 minutos, então eu não vou falar aqui, porque se eu for adentrar nisso, gente, aí é uma aula extensa aí, a gente não faz. Hoje eu não respondo a dúvida da colega, tá certo? Então dá uma olhadinha, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui, desse vídeo, os vídeos de ITBI relacionados aqui. Mas vamos lá. O caso, só resumindo, tá, gente? Só passar a jato aqui e dar uma olhada depois nos outros vídeos. O tema 796, o caso que foi afetado como repercussão geral lá no tema 796, era o caso de uma integralização de capital social. Os valores que eu vou falar aqui, no vídeo que eu trato do tema, eu trago os valores exatos, tá certo, gente? Mas aqui são valores pra gente entender a dinâmica do que aconteceu ali, tá certo? Eu vou até abrir uma folhinha aqui no meu caderno, que eu adoro anotar. Vamos lá. Eram 17 imóveis, tá certo? Que somados, eles somavam, pelo valor de declaração, R$824 mil, tá certo? Esses 17 imóveis foram utilizados para uma integralização de capital social de 24 mil. Gente, volto a dizer, são valores arredondados, tá certo? É pra gente entender o raciocínio. E aí, gente, então, veja bem, eu tenho 824 mil em imóveis que foram utilizados para integralizar 24 mil em cotas de uma limitada. Ok, gente? Então, acompanhando aqui. Então, veja que eu tenho uma sobra desta operação de R$800 mil. Isso aqui foi o ágio da operação. Esse ágio foi lançado contabilmente como reserva de capital. Ok? Então, gente, vamos lá. Eu tenho aqui uma operação que ela ocorreu claramente com um ágio significativo de R$800 mil, tá certo? Esse ágio, essa sobra, esse excedente, tá certo? Ele foi trazido, eu tô abrindo aqui o 796 porque eu vou ler, faço questão. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Vamos lá. Então, gente, veja bem. Eu abri aqui porque eu vou contextualizar, vai ficar melhor. Então, gente, vamos lá. Ele tinha 17 imóveis que somavam 824 mil. Pegou esses imóveis, inclusive contabilmente foi assim, contrato social, tudo foi assim. A operação foi feita assim, não houve dedução, não houve nada disso. A operação foi feita desta forma. R$824 mil em imóveis que vieram para integralizar R$24 mil em capital social de cotas não limitada. E o gap de 800 mil, o ágio de 800 mil reais, ele foi alocado na contabilidade da empresa como reserva de capital. Ou seja, houve uma sobra de 800 mil na operação. Tá certo? Bom, o que é que aconteceu nesse caso? O secretário de Fazenda do município disse assim, olha, ok, em cima dos 24 mil que você usou para integralizar a capital social, eu vou dar imunidade condicionada do 156, parágrafo 2º e 6º da Constituição.
Porém, em cima dos 800 mil, não. Porque eu entendo que esse ágio ele foi utilizado para finalidade diversa da integralização de capital social. E a imunidade só abrange parcelas que foram utilizadas, parcelas de imóveis, né, de bens imóveis de patrimônio imobiliário, que foram utilizadas para finalidade específica de integralização de capital social. Gente, eu vou repetir as palavras. Então, o ágio da operação não está sujeito à imunidade do ITBI, certo? Ele entrou com mandato de segurança, ok? E ganhou a segurança, foi para o tribunal reverteu em favor do município, ele entrou com RESP. Você vai dizer, mas recurso extraordinário, recurso especial não é recurso extraordinário? Ele entrou com RESP, a empresa entrou com RESP. Por que RESP? Porque eles estavam alegando, neste caso, a desobediência dos critérios que constam do artigo 37 do CTN sobre a concessão de imunidade, ok? Então, por isso o RESP, né, temos aí afronta à legislação federal, RESP. Quando subiu o RESP, que chegou no STJ, o STJ disse assim, olha, eu entendo que neste caso aqui não estão tratando dos requisitos do 37 do CTN, eu entendo que estão tratando do alcance da própria imunidade. Como é matéria constitucional, eu aplico a fungibilidade e remeto para o STF na qualidade de extraordinário, tá certo? Chegando lá, o que é que os ministros fizeram? Opa, entendo que aqui tem uma repercussão geral. Afetou a repercussão geral e temos aí o tema 796. E aí, gente, vamos lá, recapitulando aqui um pouco. Nós temos um leading case, nós temos um caso que ensejou a repercussão geral e que, por sua vez, levou ao tema 796, que é um caso em que eu tenho uma operação de integralização de capital social com ágio. Eu tenho um ágio na operação. No caso aí que foi tratado, né, eu vou fazer já o paralelo com a pergunta da colega, eu tenho aqui um ágio, no caso do recurso ordinário que foi afetado, de um ágio de 800 mil reais. Né? Então, gente, o ágio ele é intencional, o ágio acontece de acordo com situações econômicas. Aqui havia uma necessidade econômica de uma reserva de capital, seja lá para que finalidade fosse, tá certo? Mas a operação foi construída dessa forma. A operação, ela nasceu assim. Não foi que o município reavaliou os imóveis, não foi que o município entendeu que não haveria imunidade por isso, não. A operação nasceu com um ágio de 800 mil. E esse ágio não foi objeto de imunidade, na minha opinião, totalmente acertado, porque foi destinado para uma finalidade diversa da que estava prevista na norma imunizante. Então, até aí, tudo ok. Aí, gente, vamos lá. No julgamento do tema 796, nós temos aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, aqui, ó, tarará. Aqui ele já trata, tá aqui, ó. Eu vou lá para a página que fechou aqui, ele acabou fechando, mas eu vou ler, já tô achando, gente. Um segundinho, aqui, ó. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. E aí, gente, obviamente, nós temos aqui uma situação específica, tá certo? De imunidade, do alcance específico da imunidade. Eu estou tentando achar aqui a pergunta do tema, certo? Mas veja bem, quando o STF fez o julgamento, eu entendo perfeitamente, eu sei que tem professores de peso que trazem essa tese, que justificam que, olha, quando você tem um tema afetado em repercussão geral,
É feita uma pergunta ao julgador. Essa pergunta, ela fica encapsulada e a resposta a ela é que se aplicará a casos semelhantes. É a resposta a esta pergunta que vai dar os contornos desse julgamento. E aí, uma vez que você tem uma pergunta e uma resposta, que no caso é o julgamento do tema em repercussão geral, ele se destaca e passa a ter vida própria, ele não está mais atrelado ao tema de base. Eu entendo esta sistemática. Mas, meus amigos, eu sou fervorosamente contra esse entendimento. Fervorosamente contra. E eu vou dizer por que eu sou contra. E digo mais, já temos julgamento do STJ, e vou falar por que STJ, já temos julgamento do STJ dizendo expressamente que não concorda com esta tese para algumas situações. E aí eu vou falar aqui, vamos lá. Quando o STF julga o tema 796, ele põe assim, ó, a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Gente, neste caso aqui, na minha modesta opinião, o que faltou foi o STF ser objetivo na resposta e dizer o seguinte: quando houver ágil na operação, quando eu tiver um excedente, quando o valor que ultrapassar o limite a ser integralizado em capital social, ele for real, ele for palpável, quando ele for destinado a uma outra finalidade, seja ela para amortizar prejuízo do exercício financeiro anterior, exercício fiscal anterior, seja ela para uma reserva de capital, seja ela para investimento futuro em geração de novas cotas que serão posteriormente subscritas. Gente, pouco importa. Quando você tem um ágio na operação, até para você conseguir caracterizar o próprio critério material da regra matriz de incidência do ITBI, que é a transmissão onerosa de bens imóveis. Gente, se eu não tenho ágio na operação, eu não tive uma transmissão, eu não tive um excedente, uma transmissão onerosa aqui, que possa justificar uma incidência de ITBI. Não sei se os colegas conseguiram entender o meu raciocínio, mas é assim que eu vejo, e para mim isso é claro como esse A aqui que me separa dessa câmera, gente, pelo amor de Deus, né? E sem falar, então, o tema 796 ele foi infeliz nesse julgamento, em que pese eu concorde com o entendimento que foi adotado pelo tribunal, mas eu acredito que na hora de proferir o julgamento final, o tribunal foi infeliz quando não especificou os casos em que essa tese iria se aplicar, tá certo? Porque senão, gente, a gente traz para uma situação muito perniciosa. Veja bem, o exemplo da colega aqui. Vamos ao exemplo da colega que ela tirou a dúvida aqui. Olha. Isso quer dizer que se o capital social que eu tenho for de R$1.000 e for menor que o valor do imóvel que eu estou integralizando, como por exemplo 200 mil, eu teria que pagar a diferença de ITBI sobre a diferença de 199 mil. Né? Os municípios têm dado essa interpretação. O que é que os municípios estão dizendo? Olha, tudo bem, você está integralizando pelo valor histórico que consta na sua declaração de imposto de renda. Ok, mas eu não estou atrelado a isso. Eu estou entendendo que a operação não se resume a R$1.000, um exemplo aqui, tá certo? Não se resume a R$1.000. Ela é uma operação total de 200 mil, em que pese ela não tenha ágio. E aí, tudo que ultrapassar o que você está integralizando, eu vou fazer o quê? Eu vou tributar. Eu vou tributar no ITBI porque o STF me deu esta possibilidade. E, gente, você entra, como eu disse, numa situação muito perniciosa. Primeira coisa que, na minha opinião, é muito clara. Qual é a transferência onerosa de bem imóvel que está acontecendo no ágio, no que excede? Entende, gente? Ele vai dizer, não, eu entendo que a base de cálculo é o valor dos bens. Entende? É o valor venal do bem. Pouco importa por quanto você está vendendo. Para mim, isso é indiferente, ou por quanto você está integralizando, porque a integralização se equipara a compra e venda. Para mim, pouco importa. Eu vou tributar em cima do valor de mercado. E aí, gente, você tem quase que um esvaziamento da regra imunizante.
né? O STF tentando ajustar uma coisa, desajustou outras mais. Porque você tem uma situação que você quase que esvazia a possibilidade da regra imunizante, ou você mitiga muito a regra imunizante. E o objetivo da regra imunizante é fomentar a atividade econômica, né? E aí, se a pessoa vai ter um custo absurdo para transferir o imóvel, ela deixa de fazer, ela deixa de repente de fazer um investimento na própria empresa utilizando o bem imóvel e por aí vai, tá certo, gente? Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, que é extremamente pernicioso nesse entendimento, que para mim é ilegal, eu vou já falar da ilegalidade. Segundo ponto, o município é que avalia. Então, gente, imagine que o valor de mercado é 1 milhão. Você está integralizando por 1 milhão. Você está entrando com 1 milhão em integralização do capital social e você já está recebendo 1 milhão em cotas. O município, com base nessa regra, gente, o que ele pode fazer? Não é ele que avalia? Não é ele que criou uma base de cálculo? Vou já falar disso, acho que já estão entendendo aí a ilegalidade. Ele criou uma nova base de cálculo. Aí ele diz assim, não, você está dizendo que vale 1 milhão, mas para mim vale 1,5 milhão. Então, em cima de 500 mil você vai pagar. Não sou eu que avalio? Então, se sou eu que avalio, eu tenho condições de dizer quanto vale. Avaliar é isso. E uma vez dizendo quanto vale, eu tenho como dizer se a sua operação é válida ou não para efeito de TBI de imunidade. E eu posso, inclusive, engordar a sua base de cálculo. Engordá-la para que eu sempre tenha uma gordura a tributar. Já que eu estou dizendo, lastreando, eu que digo município. O município está lastreando a cobrança, ok? Em cima de um ágio inexistente. Quem dá o ágio é o município, resumindo. Com base nisso, quem dá o ágio da operação, digamos assim, o excedente, acho que fica melhor, peço perdão, esqueçam o ágio. Quem dá o excedente da operação é o próprio município, que coincidentemente, gente, não mais e não menos, é o mesmo que vai lançar, é o mesmo que vai te tributar, é o mesmo que vai inscrever em dívida ativa e é o mesmo que vai te executar. Então, gente, esse entendimento do STF, ele é perigosíssimo pela falta da especificação expressa da utilização deste tema. Então, por exemplo, eu até entendo válido, volto a dizer, acho que no caso, no leading case que foi tratado, não poderia ser diferente, gente, mas a ausência de especificação no julgamento, no dispositivo do julgamento, trouxe este problema, tá certo? Que tá aqui, ó, a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. E aí, gente, como eu tenho uma situação que a avaliação vai competir ao ente tributante, o que é que ele vai fazer, gente? Ele vai dizer quanto vale. Claro, o município não vai poder pegar um imóvel que é 1 milhão e dizer que é 5 milhões. Uma coisa que está totalmente fora da realidade. Gente, mas se ele já disser que não é 1 milhão, é 1 milhão e 200, e em cima de 200 ele vai tributar, o cliente já tem um custo a mais, né? Você já travou a operação, você já gerou um problema, e o que é pior, numa exigência que, na minha opinião, é totalmente ilegal. E por fim, né, mas não menos importante, eu entendo que esse entendimento carece de constitucionalidade. Por quê, gente? Porque base de cálculo é matéria, afeta a lei complementar nacional. Tá certo, gente? Quem trata de base de cálculo, a gente tem ali normas gerais em matéria tributária, de acordo com o artigo 146 da Constituição, compete a lei complementar nacional, tá certo? Para evitar a guerra fiscal, porque nós temos pelo menos no papel, né? Nós temos um sistema federativo e isso se reflete também em cobrança tributária. Então, já imaginou se você não tiver uma lei complementar nacional que fixe contornos específicos da base de cálculo do ITBI? Você vai ter mais de 6 mil, quase 6 mil legislações aí tratando de ITBI, porque a gente tem quase 6 mil municípios no Brasil e é de competência municipal. Já imaginou se cada um for eleger a sua própria base de cálculo? Vira uma loucura, você perde a uniformidade do sistema tributário nacional. Gente, falei demais, 29 minutos o vídeo já. Mas é isso, gente, eu tenho que manifestar minha indignação. E o STJ, eu vou procurar e vou colocar aqui na descrição o link de um julgamento que ainda não está finalizado, tá certo? Tratando sobre essa questão, entendendo que
não é possível desvincular totalmente o julgamento do tema 796 do caso que lhe deu origem. E por que o STJ está se manifestando dessa forma? Porque no caso o impetrante era um mandado de segurança, ele estava questionando exatamente os critérios já especificados no artigo 37 do CTN. Tá certo, gente? Então, tá dizendo, olha, então esvaziou o 37 do CTN. Esvaziou completamente. Não preciso mais olhar para isso, né? Porque o município, de qualquer forma, vai dizer quanto é a base de cálculo, vai dizer quanto excedeu e vai tributar de qualquer jeito. Então, pouco importa, houve um esvaziamento dos quesitos do 37 do CTN. O STJ está dizendo que não, que o município não pode, esponte própria, criar situações para ensejar uma tributação que viola a lei e os limites constitucionais ao poder tributar. Ok, gente? Então, assim, este tema é, como diria uma amiga minha maravilhosa, eu morro de saudade dela, né? Estamos longe, separadas fisicamente aí pela distância, mas ela dizia muito, aguarde cenas do próximo capítulo. E é bem isso mesmo, né? Vamos aguardar a evolução dessa matéria. Mas eu acredito, respondendo, né, que todas essas regras e interpretações, elas são inconstitucionais. Primeiro, por conta dessa questão, o município está criando uma nova base de cálculo, ele está criando uma base de cálculo que agora a base de cálculo não é o valor do bem, agora a base de cálculo é o excedente. Entendeu? Então eu entendo que isso é inconstitucional, acho que temos que bater nisso, tá certo? Acho que temos que judicializar isso. Essas questões elas têm que bater de novo no STF para o STF delinear melhor os contornos desse tema 796, porque de fato foi muito infeliz esse julgamento no que tange, volto a dizer, concordo com o tema de base do julgamento, né? Acho que foi muito acertado em termos de aplicação da legislação, porém o dispositivo não foi feliz, porque trouxe, como eu disse, mais confusão do que solução. Ok, meus amigos? Bem, falei demais, né? Eu tenho me policiado com o tempo, mas hoje eu me excedi. Mas era esse o tema do vídeo de hoje, né? Eu espero ter contribuído para as discussões. Vamos movimentar esse chat, coloque seus comentários, coloque suas dúvidas. Vamos movimentar. Se alguém tiver interesse em fazer uma live sobre isso, a gente pode marcar, né? É só entrar em contato aí. Eu acho que esse tema tem muito pano para manga e a gente não pode simplesmente aceitar. Eu acho que a gente tem que levar essa questão de novo ao STF para que ela seja melhor delineada. Ok, meus amigos? Então, obrigada. Se você já está inscrito, obrigada duplamente. Se você está chegando hoje, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, porque o objetivo aqui é a gente criar essas discussões, esses ambientes de debate. Ok, meus amigos? Até o nosso próximo vídeo.